Existe a síndrome de retirada ou a síndrome de descontinuação, que ocorre quando nós suspendemos ou diminuímos a dose de algum antidepressivo de forma muito rápida. É mais comum de acontecer quando o paciente está utilizando doses altas de antidepressivo ou quando o paciente já utiliza por mais de 5 a 8 semanas. Medicações de meia-vida mais curta têm maior chance de acontecer essa síndrome da retirada. É só a gente pensar que o efeito da medicação ele tem um período menor e quando a gente deixa de tomar uma dose, o organismo já sente falta daquele neurotransmissor. Então aqui seria o contrário da síndrome serotoninérgica, por exemplo, que é o aumento da serotonina. Aqui, por exemplo, seria uma redução abrupta da serotonina sem ter tempo do organismo se readaptar. Quando falamos em relação à meia-vida curta, é o mesmo que acontece em relação aos opioides. Por exemplo, a morfina ela tem uma meia-vida mais rápida, então ela é muito mais fácil de você criar uma dependência e quando você precisa tirar, o paciente vai sentir mais falta. Então, quando a gente quer reduzir essas síndromes de descontinuação, é necessário que a gente troque as medicações para meia-vida mais longa em que a gente vai reduzindo lentamente e a medicação ainda mantém o nível sérico. E o que vai acontecer é que após 2 a 4 dias que o paciente parou de tomar a medicação, ele vai começar a ter flashes de luz, sensação de medo, sensação de formigamento, pode ter alucinações, sensação de choques elétricos pelo corpo, um aumento do incômodo a qualquer barulho e uma ansiedade generalizada que o paciente não consegue controlar. Por conta dessa síndrome, os pacientes e cuidadores familiares devem ser orientados a não fazer feriados de medicações. Muitos pacientes falam, me dei folga da medicação, ou eu quero beber uma bebida alcoólica, não vou tomar meu antidepressivo hoje. E dependendo do antidepressivo, os sintomas podem acontecer em 1 a 2 dias. Então, há uma melhora se ele voltar a tomar as medicações, mas se não voltar a tomar, por exemplo, quando a receita está para acabar e você não consegue contato com o médico, marca daqui a 1 mês, e fica sem a medicação, eles podem durar até 2 semanas esses sintomas incômodos até melhorar, até o organismo se adaptar sem a medicação. Dos antidepressivos, os mais comuns de acontecer essa síndrome são os antidepressivos de ação mais rápida. Então, por exemplo, a paroxetina, depois o citalopram e escitalopram, e aí sertralina e por fim fluoxetina. Por quê? A fluoxetina tem meia-vida longa. Se eu paro de tomar, ele fica na corrente sanguínea até uns 5, 7 dias. Então isso vai demorar mais tempo ou até mesmo não vai acontecer a síndrome de descontinuação. Medicações como desvenlafaxina também faz bastante e os antidepressivos tricíclicos, podendo causar até arritmias, paradas cardíacas decorrente da parada da interrupção do tratamento com antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina, nortriptilina. Essa síndrome não é considerada uma abstinência da medicação porque ela não se desenvolve por conta de tolerância, que é isso, eu estou fazendo uso de uma medicação e a depender do tempo eu preciso aumentar a dosagem porque meu organismo já se adaptou àquela dose. Isso são características de medicações que levam à dependência, que é diferente do antidepressivo. Não é questão que você está dependente ou viciado. Quando você vai parar, isso não vai dar uma fissura que você precisa voltar. O que pode acontecer é essa desregulação dos neurotransmissores, porque o seu organismo estava recebendo uma carga maior de serotonina, por exemplo, e você para de tomar e aquilo há uma redução, um descontrole. Então não é considerado uma abstinência. A dica é o seguinte: se você está usando um antidepressivo, usou por 1 semana, o paciente está tendo algum efeito colateral, você não quer mais utilizar, você pode suspender. Se o paciente está usando a medicação de 1 a 3 semanas, você pode ir diminuindo em 2 semanas. E se o paciente está usando mais do que 4 semanas, ou seja, mais do que 1 mês usando a medicação,
na hora de você tirar, eu não quero que você use mais, acabou o tratamento. Você também precisa demorar aí 4 semanas, 1 mês, para ir desmamando a medicação até o paciente deixar de usar. A síndrome de abstinência pode acontecer com diversas medicações, com drogas, com álcool, com tabagismo, mas eu vou abordar em outro momento uma aula somente sobre esse assunto. Hoje eu vou falar da abstinência benzodiazepínico, que são medicações como o clonazepam, que é o famoso Rivotril, o lorazepam, alprazolam e diazepam. Seguindo os mesmos princípios, a medicação que tiver meia-vida mais curta vai abrir uma abstinência de forma mais rápida. Então, se aquela medicação atua no meu organismo em 12 horas, se eu ficar 24 horas sem tomar, eu vou apresentar os sintomas, diferente, por exemplo, de um diazepam, que pode durar até 1 semana, 2. Eu paro de usar, usei, vamos dizer, 2 meses. Parei de usar e eu posso começar a sentir o mal-estar depois de 2 semanas. Os sintomas são desde ansiedade, inquietude, insônia, dor de cabeça, até convulsão, rebaixamento do nível de consciência, oscilações do humor, alucinações, ilusões táteis, como se tivesse alguma coisa andando pelo corpo e até mesmo a morte. A maioria vai melhorar em 1 a 2 semanas sem a medicação, mas se a gente quer tirar esses sintomas incômodos do paciente, o tratamento é retornar à medicação e depois ir reduzindo gradativamente. Nenhum tratamento teve benefício superior do que o retorno do próprio benzodiazepínico, ou seja, voltar à medicação e depois a gente fazer essa redução. Lembrar dos pacientes que vão internar e às vezes esquecem de falar todas as medicações que usam, ou muitas vezes nós geriatras, porque nós não indicamos o uso de benzodiazepínicos, nós não prescrevemos mais, porque sabemos dessa dependência, dessa necessidade de aumento de dose, dessa síndrome que pode acontecer. Mas se o paciente já usa, principalmente idosos que usam há anos, quando ele interna por algum motivo, não devem ser suspensos, não devem ser retirados essas medicações. Principalmente porque às vezes nem toda medicação é padrão do hospital, e se o paciente usa um benzodiazepínico de curta duração e a gente prescreve um de moderada a longa duração, esse paciente pode apresentar síndrome de abstinência da mesma forma. Nas formas mais graves, com alucinações, com confusão, até mesmo convulsão, deve ser reposto o benzodiazepínico diazepam parenteral. Em doses baixas, você vai repondo, controlando que ele não vai apresentar rebaixamento do nível de consciência pelo próprio diazepam ou depressão respiratória. Então, faz 1 miligrama, reavalia se o paciente melhorou, faz 1 miligrama e vai reavaliando. Não se deve fazer o flumazenil. O flumazenil é um antídoto dos benzodiazepínicos. Então, ele é utilizado na intoxicação, ou seja, quando eu tomo essa medicação demais. Quando eu paro de tomar e tenho abstinência, se eu der o flumazenil, eu estou reduzindo mais ainda o nível sérico e vai agravar a síndrome de abstinência. Espero que essas informações tenham sido úteis para a sua prática no dia a dia. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e não deixe de ativar as notificações aqui no sininho para você receber as notificações das nossas postagens aqui na Gerilogando. Até o próximo vídeo!